Seja bem-vindo para esse vídeo, e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da derrota do Grêmio no Grenal, derrota por 1 a 0. A fase é muito ruim, já são várias derrotas em sequência, o Grêmio é vice-lanterna do Brasileirão e ainda perdeu o Grenal. Então vou fazer a análise aqui desse jogo, só antes de tudo, solta aí a intro. Bom, então vamos lá, tá aqui já o resultado, 1 a 0 Inter. Eu vou trazer aqui, né, fazer a análise dos jogadores e trazer as estatísticas depois. E eu ainda vou conferir aqui, que o Inter venceu sem dar nenhum chute a gol, tá? Eu não me lembro de nenhum chute a gol, nenhuma defesa do Marquezinho. Não à toa o gol do Inter ainda foi um gol contra, foi um cabeceio do Vitão, a bola iria pra fora, desvia no Gustavo Martins e entra. Então aqui ao longo da análise a gente vai ver as estatísticas do jogo. E eu acho que o Inter venceu sem dar nenhum chute a gol. Quando a fase é ruim, a gente perde até quando o adversário não acerta uma única bola no gol. Enfim, vamos lá, começando pelo gol, o Marquezinho. Cara, acho que já tá bem estabelecido. Jogos grandes, jogos mais complicados, o Marquezinho é o titular. Então em Libertadores ele é o titular, em Brasileirão, em jogos mais difíceis, ele já tá pegando essa vaga. E enfim, não tem muito o que falar. No gol do Inter, no gol que foi o gol contra o do Martins, dava pra defender, a bola foi fraca, mas foi muito perto dele. Mas ele tinha que ter defendido, ainda mais em um jogo tão importante, era pra ter salvado. Não é falha dele, é muito mais falha do Martins, azar também. Mas tinha que ter defendido, cara. Goleiro de alto nível, ainda mais com uma vaga tão concorrida no Grêmio. 3 goleiros tendo essa rotação, tendo minutagem, não pode tomar esse gol. Então achei que ele vacilou no gol e foi a única bola que ele foi exigido. O resto nem foi a gol. Então vai aí uma nota 3. O João Pedro, nada demais também. Vai uma nota 4. O Jeromel, mediano, nota 5. O Martins, cara, eu acho o Gustavo Martins muito bom zagueiro, das opções que o Grêmio tem, sendo Jeromel, Kahneman, Rodrigo Eli, agora o Rodrigo Caio e o Gemerson. A gente ainda não sabe o que esperar do Rodrigo Caio e do Gemerson. Mas tendo o Jeromel, Kahneman e Rodrigo Eli, eu acho que o Martins é titular mesmo. Porém, uma oportunidade importante, ele acabou fazendo um gol contra. A bola iria para fora e não poderia ter feito isso, né? É um cara que é alto, é um cara que é rápido, é um cara que sai jogando bem. Mas vacilou, não tem muito o que falar. Vai uma nota 3. O Reinaldo, cara, é impressionante. O futebol do... É porque agora tá tendo a Eurocopa e fica cada vez mais nítido a diferença. Uma seleção fraca, tipo, qualquer seleção fraquinha lá da Eurocopa, você pega uma Geórgia, Romênia, Eslovênia, essas equipes que tem no máximo 2, 3 jogadores bons e conseguem aplicar um futebol interessante. Até quem é ruim consegue fazer o básico bem feito. No Grêmio não, é jogador ruim tentando fazer coisa difícil, é tentando inventar. O Reinaldo, cara, todo jogo ele tem uns 3, 4 lançamentos pra ninguém lá na frente, que é um negócio que irrita, pô. O Grêmio não preza pela posse de bola, isso é uma mentira que inventaram. O Grêmio tem a posse de bola quando o adversário fica retrancado lá atrás. Só. Pressionou, é chutão. Não tem muita discussão. Isso que falavam há um tempinho que o Grêmio é uma equipe que gosta de ter a bola. Todo mundo gosta de ter a bola. A questão é quando você é pressionado, o que você faz com a bola. Tem equipe que é treinada para conseguir sair dessa marcação, tem equipe que não é, que é o Grêmio. O recurso do Grêmio é lançamento, joga pro centroavante. Quando não é o JP Galvão, que tá em fase horrorosa e não consegue pegar nenhuma, é o Galdino, que também não é centroavante. Então é perda de posse de bola. Não à toa, eu vou trazer as estatísticas daqui a pouco, se bobear mesmo perdendo, sendo mandante, o Inter deve ter tido mais a posse de bola ou ficou muito equilibrado. O Grêmio não conseguiu ser dominante em nenhum momento, tá? Nem o Inter. Foi um Grenal tosco, um Grenal ruim, um Grenal pouco disputado, um Grenal com falta de habilidade para os jogadores das duas equipes, um Grenal em campo neutro, um Grenal que teve tudo de errado, cara. Tudo ruim. É impressionante. E quando o Grenal é ruim, o que a gente espera? Eu espero pelo menos garra. Nem que saia na porrada, mas pelo menos dá uma emoção. Mas não, cara. Um jogo ruim, um jogo feio. Não dava nem a impressão que os caras estavam se esforçando. Cara, ruim em todos os sentidos, a partida do Grêmio e o Grenal num geral, bem abaixo. Diria que um dos piores Grenais dos últimos 10 anos, se bobear. Porque pelo menos Grenal tem que ter guerra, tem que ter briga, tem que todo mundo dar a vida. Nem isso teve, cara.
Nem teve cara de clássico esse jogo. Essa que é a verdade. Isso que é o mais vergonhoso. Tem um ou outro jogador ruim que a gente critica, beleza. Agora, um Grenal apático, que os caras não passavam nem a impressão que tava se esforçando, parecia que não sabiam que tava jogando um Grenal. É impressionante, cara. Então o Reinaldo vai nota 1. Eu não gosto dele, tá? É um cara que é muito 8 ou 80. Quer dizer, na defesa sempre é 8. É um cara que defende muito mal e de vez em quando vai bem na frente. A cada 3 jogos é um jogo bom ofensivamente, e nos outros 2 é cada erro tosco, bizarro. E na defesa, a cada 3 jogos são 4 ruins. É incrível. Ele se supera na parte defensiva sempre muito mal. Mas enfim. E o Grêmio ter vendido o Cuiabano para ficar com o Reinaldo, Mike e Zé Guilherme. É muito erro de gerenciamento de grupo. Preferir ficar com o Reinaldo do que com o Cuiabano não dá, cara. A questão do Cuiabano era questão física. Porque futebol ele defende melhor que o Reinaldo, ataca melhor que o Reinaldo, é mais novo que o Reinaldo, é mais rápido que o Reinaldo, ele é melhor em tudo do que o Reinaldo. Só que ele era reserva por quê? Porque era mais novo e porque se machucava muito. Enfim. O Dodge, cara, eu gostei do Dodge, é um dos melhores desses últimos tempos. Eu diria que mesmo quando o Vila Sante voltar, o meu meio de campo tem Vila Sante e Dodge, não tem o Carbajo, não tem o PP, é Vila Sante, Dodge e Cristal do meu meio de campo ideal. Porque o Dodge não é nenhum gênio, tá? Tecnicamente é um cara que vai fazer sempre o básico, é passe pra lá, passe pra cá. Mas defensivamente, em quesito garra, pelo menos, é um cara que se esforça muito, um cara que rouba muita bola, é impressionante. E é muito regular, cara. Todo jogo o Dodge pode ser que com bola ele seja meio discreto. Mas defensivamente, se a gente pegar as estatísticas, pode ver, todo jogo 2, 3, 4 desarmes. E não foi diferente no Grenal. Roubou muitas bolas, foi importantíssima na parte defensiva. E fez isso sozinho, porque o Carbajo, bizarro. Com a bola dormindo, errando muita coisa, sem bola não marcando ninguém. O Carbajo vai uma nota 0. É só porque é uruguaio. Fosse brasileiro nem jogava no Grêmio. Essa que é a verdade. E o Dodge muito bem. O Dodge vai uma nota 7. Eu diria que dos titulares foi o melhor. E o Carbajo uma nota 0. Um dos piores. Eu não gostei nem um pouco. O Pavão, muito erro técnico nesses últimos jogos. É um cara que é habilidoso. Um cara que chuta bem de direita, chuta bem de esquerda. Mas peca muito na tomada de decisão. E nos últimos jogos vem errando muito até domínio de bola. Perdendo muita posse de bola besta. E enfim. Vem mal pela expectativa, pelo valor pago que tinha em cima dele, bem abaixo. Dá uma nota 2. Cristaldo sumido também, não apareceu pro jogo, muito mal também, nota 2. O Gustavo Nunes, cara, a questão é que o Gustavo é um dos que mais tenta, essa que é a verdade. Mas erra muito também na tomada de decisão. Mas entre um cara que tenta, pelo menos tenta e erra muito, e um cara que nem tenta, eu prefiro o que erra muito. E a verdade é essa. Tanto é que o Galdino, por exemplo, tentou muito, errou muito também, mas mesmo assim eu prefiro continuar com o Galdino testando o lado de centroavante do que o JP Galvão. Porque o Galdino pelo menos tenta, a gente sabe que ele tem uma dose de qualidade. Ele deu 2 canetas no jogo, a questão é tomada de decisão, às vezes ele se perde no meio do caminho, demora demais. Mas qualidade dá pra ver que tem e ele pelo menos tenta. O JP Galvão nem toca na bola, e é por isso que ele é tão criticado. E não aparece pro jogo, quando recebe as oportunidades desperdiça. Nenhum dos dois tinha que ser centroavante do Grêmio. Mas é melhor um cara que pelo menos tenta fazer o diferente do que um cara que nem tenta, né? Enfim, pro Gustavo vai uma nota 6. A questão de finalização também precisa melhorar. Teve uma chance que ele sai quase cara a cara e chuta em cima do Fabrício. Se ele chuta mais forte, tira melhor do goleiro, talvez fosse gol. E o Galdino vai uma nota 5. Cara, é porque o Galdino é muito 8 ou 80, aí sim. É um cara que faz uma jogada de gênio, que ele dá uma caneta no meio de campo. E aí na hora de ou dar o passe ou finalizar, ele perde a bola tentando dar outro drible. É mais ou menos isso a explicação perfeita do Galdino. É um cara que faz uma jogada de Messi e termina com uma jogada de Ribamar, entendeu? É um cara que é impressionante, cara. Mas essa que é a diferença... Calma aí o microfone aqui. Essa que é a diferença do Galdino pro JP Galvão. O JP Galvão começa mal a jogada e termina mal a jogada. O Galdino começa bem a jogada e termina mal a jogada. No final das contas, os dois não agregam o que deveria, mas pelo menos o Galdino a gente dá pra ver que tem uma dose de qualidade. Entrou o Fábio pra jogar a bola na área. Entrou o Eli de atacante pra ver a bagunça que tava o Grêmio. Entrou o JP Galvão no ataque.
o Edenilson no meio, e aí eu acho uma opção interessante. Talvez o Edenilson tenha mais minutagem como segundo volante. E aí já para os próximos jogos sem o Vila Sante, para mim o meio de campo é Dodi e Edenilson, tá? O PP não dá depois daquele jogo contra o Fortaleza, falta inteligência e marcação também. E o Carvalho muito menos, falta marcação, falta agilidade, falta tudo. Eu iria com Dodi e Edenilson de meio de campo pro próximo jogo, que é contra o Atlético Goianiense em Goiânia. É aqui perto, já que eu moro em Brasília, mas eu não vou nem me esforçar pra ir, cara. Porque se for, vai ser pra passar raiva, pra ver Galdino, pra ver JP Galvão, pra ver perder mais uma. Eu não. Prefiro nem me esforçar. Se fosse um Grêmio em boa fase, um Grêmio com o Soares ainda, tivesse alguma expectativa mínima pro jogo, eu ia fazer um esforço pra ir. Mas pra ir pra passar raiva, é melhor ficar em casa. Enfim. O Edenilson entrou até que bem e o Natan entrou até que bem. Eu tenho que dar as notas, né? Vai 5 pro Fábio, 5 pro Eli, 5 pro JP Galvão, 6 pro Edenilson e 5 pro Natan Fernandes. O Edenilson achei que foi o que entrou melhor. Destaque do lado do Inter, o Fabrício é um bom goleiro. Vale destacar que o João Pedro saiu cara a cara, velho. É Grenal, mano. Velho, não tem que pensar duas vezes. Saiu cara a cara, enche a porrada. Se vai na cara do goleiro, tem que desmaiar ele. Enche a porrada. Ele chuta um chute fraquinho em cima do goleiro. Porra, cara. De verdade. Tenta pelo menos. Se for pra fazer o básico, nem jogar no Grêmio devia. Tem que tentar fazer o diferencial, mostrar por que joga no Grêmio. E aí dar um chutinho horroroso como ele deu quando saiu cara a cara. Foi a melhor chance do jogo. No momento que tava 0 a 0. E o João Pedro chutou em cima do Fabrício, que por sinal foi um baita achado. Trouxe ele do Nova Iguaçu, né? Bom goleiro. E o João Pedro teve talvez a melhor chance do jogo quando tava 0 a 0 e chutou em cima dele. Sozinho. Chutou em cima dele fraco ainda. Pô, foi horroroso aquele chute, cara. Tem que caprichar mais. O Fernando muito bem, é muito bom jogador. Uma baita contratação. Joga de zagueiro, depois jogou de volante. O Bustos dando muito trabalho pro Gustavo. O Wesley. Pô, o Wesley tava vaiado, jogando nada no Cruzeiro. No Inter se encaixou. Tá muito bem. O Alan Patrick sempre joga bem em Grenal, é impressionante. E é isso. E o Luca deu azar de sair machucado, né? Olha as estatísticas aqui, ó. 10 chutes do Grêmio sendo 2 a gol, 16 do Inter sendo 2 a gol. Eu acho que isso daqui tá errado, tá? Um deles foi o gol contra, que não dá nem pra contar como finalização. E ainda teve 2 bolas na trave. Eu não me lembro de nenhuma defesa do Marquezinho, tá? Eu acho que isso daqui tá errado. Ou pelo menos tá contando o gol contra do Gustavo Martins como chute a gol. Mas eu não me lembro de nenhuma defesa do Marquezinho. Posse de bola, o Grêmio teve um pouquinho mais, mas foi pela reta final, tentando pressionar. Olha, cara, Grenal com só 23 faltas, só 5 cartões amarelos, não dá, cara. Se tiver perdendo, pelo menos desce a porrada nos caras. É Grenal, cara. E aí vão falar, ah, não, tem que ser assim mesmo, sem cartão, sem briga. Cadê o entretenimento? Pô, tá perdendo, cara. Dá algum jeito de pelo menos demonstrar que tá revoltado com isso ou dar a volta por cima pra fazer gol. E a pontaria do Inter, 16 chutes, sendo 2 a gol e 2 porque deve estar contando o gol contra ainda. A pontaria do Inter muito ruim. Enfim. Escanteio 5 a 4 pro Grêmio também. O Inter fica na 7ª colocação com 17 pontos. O Grêmio na 19ª com 6 pontos. Nos últimos 5 jogos, 5 derrotas. E não vem me dizer que tá em uma fase por causa do desastre no Rio Grande do Sul. Porque o Inter teve a mesmos danos, mesmos prejuízos. E tá lá em cima, com 2 jogos a menos, cara. Se o Inter vence os 2 jogos a menos, fica na vice-liderança. E o Grêmio, vencendo os 2 jogos a menos, não pega nem 13º ou 12º colocado. Então não adianta falar que foi por causa dos prejuízos lá no Rio Grande do Sul. Atrapalha, atrapalha. Mas é aí que você tem que se superar. E o Grêmio, quando acontece alguma coisa que foge do padrão, atrapalha um pouquinho, ao invés de dar a volta por cima, se acomoda e usa como desculpa. A verdade é essa. E, enfim, o melhor jogador do Grêmio pra mim foi o Dodi. O grande destaque da partida pra mim é ele. E do lado do Inter, o Fernando, o Fabrício, o Alan Patrick e o Wesley. Pra mim foram os melhores. O craque da partida vai pro Fernando, tá? Achei que foi ele o melhor, o grande destaque. Foi muito bem. E do Grêmio, o Dodi. É o cara que mais se esforça, enfim. Ainda foi substituído para colocar o Rodrigo Eli de centroavante. Pra ver como é a bagunça. E aí,
logicamente também falta opção. Não existe o Grêmio chegar a essa altura do campeonato com opção de centroavante Galdino, JP Galvão e Rodrigo Elinho improvisado. Aí é pedir pra ser rebaixado. Eu já fiz nos últimos 2 vídeos eu falei com vocês. Analisando as 20 equipes da Série A, o Grêmio tem o pior centroavante das 20 equipes. Pode comparar com qualquer um. Compara com o Vitória, o Alejandro é melhor. Compara com o Atlético Goianiense, porra, nem sei quem é. Deve ser o Luiz Fernando, que era do Grêmio. Até ele é melhor. O Peter é melhor. O Éder é melhor. E olha o Juventude, cara. O Juventude teve os mesmos prejuízos, cara. A diferença é que agora já joga no Alfredo Jaconi. Mas mesmo assim tem mais do que o dobro de pontos do que o Grêmio. Tá, entendeu? Não dá pra usar como desculpa os prejuízos que teve por causa do desastre no Rio Grande do Sul. Atrapalha? Atrapalha. Mas aí que você tem que se superar. E não usar como desculpa e ter um nível tão patético com 5 derrotas seguidas. E assim, não é que o Grêmio jogou mal todos os jogos, ó. Porque se a gente pega a sequência de jogos aqui. Deixa eu abrir aqui pra mostrar. Vou até puxar mais aqui pro lado. Calma aí. Vou colocar aqui embaixo. Ó, a sequência de jogos. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Perdeu pro Inter em um jogo equilibrado. Um jogo que o mais justo seria um 0 a 0, um jogo fraco. Perdeu pro Fortaleza em um jogo que tava jogando melhor. O Fortaleza fez um primeiro tempo horroroso. O Rodrigo ele foi burro, fez um pênalti. No lance seguinte, o PP ainda é mais burro ainda e é expulso. Em um jogo que não era para ter perdido. O Fortaleza que tava em má fase depois de ter tomado 5 do Cuiabá. Perdeu pro Botafogo quando tava jogando melhor em uma falha do Jeromel. E os caras se superando, tirando bola em cima da linha. O John fazendo milagre. E do lado do Grêmio qualquer oportunidade entra. Perdeu pro Flamengo também. O primeiro, principalmente, um gol achado do Luiz Araújo. Jogou até melhor. Ainda vale destacar o da Libertadores, que se complicou e pegou o Fluminense. Deu sorte que o Fluminense está em má fase, mas nunca se sabe. Daqui 2 meses é um Fluminense que tem um potencial de evolução grande. Ou é muito bom ou é muito ruim o Fluminense. É sempre assim. É torcer para continuar do jeito que tá, muito ruim. Por incrível que pareça, a oitava de final de Libertadores vai ter vice-lanterna contra lanterna do Brasileirão. E era para ter ganhado. Perdeu pro Bragantino em casa também. Então, pô, olha essa sequência, cara. Do Bragantino pra cá, o Grêmio só venceu aquele jogo contra o Ashpato. Só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dos últimos 7 jogos, uma vitória, um empate e 5 derrotas. E pelo Brasileirão, 1, 2, 3, 4, 5. 5 derrotas seguidas. Fora o de antes da paralisação, né? Então, pô, desempenho muito ruim, né, cara? Cá entre nós. Enfim, é isso. Próximo jogo do Grêmio então vai ser contra o Atlético Goianiense, que nem eu falei, fora de casa, em Goiânia. Dá pra vencer porque é um Atlético Goianiense sem técnico, demitiu o Jair Ventura. Pra vocês verem, a exigência no Atlético Goianiense é maior do que no Grêmio. Porque o Atlético Goianiense está melhor do que o Grêmio. Arrancou empate fora de casa com o Cuiabá, chegou a ganhar do Fluminense no Maracanã. E mesmo assim o Jair Ventura foi demitido só porque perdeu um único jogo, que foi em casa pro Criciúma. Se tivesse uma cobrança parecida do Grêmio com o Atlético Goianiense, a gente não tava nessa situação. Mas acha normal o Grêmio ser vice-lanterna do Brasileirão, cara. Não tem cabimento. E aí vai sacar vários pontos, né, cara? Como é que o atacante do Grêmio é o Galdino e o reserva é o JP Galvão? Ou o inverso? Pior ainda, né? Então, tanto erro na montagem do elenco, tanto aquisito técnico. Quase todos os outros times são melhores que o Grêmio. O Grêmio não apertou um pouquinho. É chutão. Não tem repertório, não tem nada. É depender de individualidade de Gustavo Nunes, de Nathan Fernandes, Pavon e Galdino. Acabou, não tem repertório. É um Grêmio com cara de rebaixado mesmo. Então tem que mudar muita coisa, tem que dar a volta por cima, porque senão o desfecho final vai ser na segunda divisão de novo. Tem que melhorar muita coisa, cara. Tá muito ruim, de verdade. Chega a doer o olho de ver tão baixo quanto que é o nível do Grêmio, cara. Em quesito de futebol, bem fraco. Ainda mais agora que tá tendo a Eurocopa, a gente percebe o desnível, cara. E é tanto é que a gente valoriza muito esses campeonatos que são de fora, né? Mas na Eurocopa tem muita seleção que nem eu falei já aqui. Romênia, Eslovênia, Geórgia. Tem 2, 3 jogadores decentes que jogam em equipes boas. O resto é cara que ninguém nunca nem ouviu falar. E consegue fazer um futebol interessante, porque pelo menos os caras ruins
sabem que são ruins. Eles não vão inventar. Eles vão tocar pros caras que são bons e vão fazer a parte dele. E no Grêmio, os ruins tentam inventar e os bons não aparecem. E aí o que, é que acontece? 5 derrotas seguidas, vice-lanterna do Brasileirão. Porra, tá triste o negócio. Eu não consigo nem ficar com raiva. Eu consigo ficar triste. Porque dá pra ver que o nível dos jogadores é baixo pro Grêmio. São jogadores que são ruins pro nível que o Grêmio merece. O time é mal treinado, não tem repertório. Não tem nem a arena pra agora conseguir fazer o fator mando de campo pesar. E a vice-lanterna. Não tem muito o que falar. Uma campanha muito ruim. E é isso. Comenta aqui embaixo pra você quem foi o craque do Grenal. Eu já falei, pra mim foi o Fernando do Inter. E o grande destaque do Grêmio pra mim foi o Dodge. Comenta aqui embaixo as duas coisas. Pra você quem foi o craque da partida e o melhor jogador do Grêmio. Foi esse o vídeo, valeu e falou.